Então, a gente tem políticas públicas nesse sentido de apoio ao sistema produtivo e se tratando de Amazônia ao extrativismo, mas a gente ainda tem uma distância entre as políticas e o que efetivamente esses grupos sociais produtores conseguem acessar dessas políticas, né? Via de regra são processos um tanto complexos no sentido burocrático, documental, e existe uma série de dificuldades dessas organizações de base, quer sejam associações comunitárias, quer sejam associações maiores que envolvem mais de uma comunidade, na adequação dessa documentação para efetivamente acessar essas políticas, né? A gente tem, por exemplo, a PGBMBio, a Política de Garantia de Preços Mínimos da Biodiversidade, que trata de uma subvenção, né, que ataque um preço mínimo, mas a gente ainda, no contexto do manejo do pirarucu, ainda os grupos de manejo não conseguem acessar de forma satisfatória essa política. Então a gente já teve casos de grupos produtores tentarem acessar essa política e não alcançarem um êxito no acesso, né? Eu acho que uma questão, uma grande barreira é a estrutura documental, né? A burocracia necessária para efetivamente se acessar a política, né? Então, para submeter a proposta, o encaminhamento de acesso a essas políticas, uma série de documentos desde documentos pessoais de cada produtor dentro daquela organização até documentos do CNPJ dessa organização e que para a realidade amazônica não são simples de serem realizados procedimentos, né, de emissão de DAP e de uma série dessa documentação organizada, ordenada para encaminhar para o órgão que trata dessas políticas, né? Então só isso já é um custo operacional e um custo de energia dessas organizações. Por fim, quem consegue adequar essa documentação não necessariamente ainda garante o acesso à política. A gente tem o caso da PGBMBio, onde o pirarucu foi elegido como um dos produtos da política de garantia de preço mínimo da biodiversidade, onde organizações de base conseguiram se adequar documentalmente depois de um grande esforço institucional e um esforço de uma série de pessoas e encaminhar tudo a partir dos editais, a partir dos prazos estipulados e mesmo assim no final do processo não obtiveram êxito no acesso ao apoio, né? Então, mesmo ainda existindo essas políticas de apoio, elas ainda não estão de fácil acesso na prática para esses grupos, né? A gente tem um outro exemplo que é o programa PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos da CONAB, um programa bastante interessante, mas que também demanda uma série de procedimentos burocráticos que não são todas as organizações, ou a grande maioria delas não consegue desenrolar a parte burocrática para acessar essas políticas, né? Quando consegue, o próximo desafio é a execução desse projeto, né? Então isso envolve arranjos locais, muitas vezes os arranjos locais, existem pontos de ligação desses arranjos locais que não estão sob controle dessas organizações de base. Por exemplo, o PA necessita que o pescado passe por um frigorífico, por uma instalação de segurança sanitária, né? Quando a gente vai para o interior da Amazônia, para a Amazônia Profunda, em muitos desses locais, essas estruturas são privadas, a maioria delas, e essas organizações de base estão à mercê de empresários locais, né? Isso não se torna um arranjo de fácil gestão, né? Mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades, a gente tem exemplos como a CJ, né? Uma associação de base do Traído Médio Solimões, que conseguiu aí a 8 ciclos anuais acessar o PA, e através desse programa de aquisição de alimentos da CONAB, a CONAB
adquirir o produto que é o pirarucu do manejo e esse produto ser destinado de forma simultânea para a Prefeitura Municipal de Jutaí através da Secretaria de Assistência Social. E em Jutaí a gente tem uma realidade onde todas as famílias cadastradas na assistência social do município receberam 7 quilos, pelo menos 7 quilos de pirarucu manejados, de pescado manejado oriundo da própria região, do próprio município, né? Então isso mostra o benefício desse tipo de política, sobretudo nessas áreas mais longínquas, nessas áreas onde os produtores não conseguem acessar mercados diferenciados e que agreguem valor ao produto, onde os custos de produção são bastante elevados por conta da distância dos grandes centros e isso se torna uma alternativa de mercado para parte da produção desses grupos, né? Então, efetivamente, a gente tem uma importância bastante grande dessas políticas públicas, seja na forma de subvenção, seja na forma de um PAA da Conab, ou seja na forma de outros programas para merenda, de aquisição de produtos para merenda escolar, por exemplo, mas ainda a distância, efetivamente, da política com a realidade das organizações de base, essa distância ainda é grande e ela faz com que, na prática, ainda uma menor parte dessas organizações acessem esse tipo